Olá, obrigado pela companhia. O envelhecimento traz consigo uma lentidão no pensamento e na reação aos estímulos, e isso pode comprometer a comunicação com os mais velhos. A comunicação assertiva com os idosos é o nosso tema de hoje. Eu converso com o psicólogo Vinícius Reis de Siqueira. Ele é especialista em terapia analítica comportamental, tem mestrado em filosofia e é professor da Unipar, em Umuarama, de onde ele fala conosco. Tudo bem, Vinícius? Tudo bem, e com você? Eu estou bem, obrigado. Qual que é o princípio básico da comunicação com os idosos? A comunicação do idoso tem que ter como base o respeito. É algo simples, todavia é um tanto quanto complicado, uma vez que nós temos certos preconceitos em relação à compreensão de como é a maneira do idoso de ser. Então, nós temos que ter, enquanto um princípio básico, o respeito pela maneira dele ser, que pode ser diferente da nossa, mas ainda assim é uma maneira única e digna de ser. De maneira geral, o que o idoso espera da comunicação com ele? O idoso espera, infelizmente, levando em consideração aspectos mais do preconceito, né? Ele espera que seja tratado de uma maneira mais passiva. E o que nós temos que tentar instigar nos nossos contatos, na nossa comunicação, no nosso diálogo com ele, é um espaço de escolha. É um espaço na qual ele possa ter autonomia em relação ao seu desenvolvimento, à sua vida, a, ao seu ambiente. E o que nós, enquanto indivíduos à sua volta, deveríamos tentar construir, auxiliar, é que ele pudesse ter essa possibilidade de escolha, de autonomia. A gente tem uma tendência, Vinícius, de infantilizar o nosso diálogo com os idosos, usando muitas palavras no diminutivo. Como que eles percebem isso? Percebem realmente enquanto uma forma de infantilização, como se fosse uma forma de diminuir a sua potencialidade. Então, infelizmente, existe esse preconceito, e eu gosto de enfatizar essa palavra preconceito porque é um conceito prévio que não realmente condiz com grande parte da funcionalidade cognitiva de muitos idosos. Então, tem casos, é claro, e nós não devemos desconsiderar caso a caso. No entanto, muitos dos casos, os indivíduos têm ainda resguardado o seu pensamento, a sua cognição. E nós devemos levar isso em consideração, a sua individualidade, a sua capacidade. E quando nós conversamos com ele de uma maneira mais, como você mencionou, utilizando diminutivo, utilizando até um tom de voz mais infantilizado, isso diminui a sensação de autonomia, de potencialidade, de capacidade do, do idoso. Como ser assertivo sem parecer ríspido? A assertividade, enquanto conceito básico, tem como premissa você não ser nem agressivo, nem ser passivo. Então, é o caminho do meio. O que nós deveríamos tentar buscar é tentar construir um diálogo na qual você possa falar aquilo que você pensa, aquilo que você sente, aquilo que é importante para ser comunicado, sem tentar ferir o outro, mas também não deixar que o outro tenha total controle, domínio e você seja subjugado. Então, nós devemos tentar encontrar uma maleabilidade dentro das comunicações, na qual você não precisa entrar dentro de uma discussão buscando ganhar, mas também não pode entrar dentro de uma discussão esperando que você perca. A ideia é que cada um tente se encontrar no meio termo. Como adequar o tom e o volume de voz sem parecer mal educado, né? Às vezes o idoso tem alguma dificuldade de audição e estabelecer uma boa comunicação com ele. Nós devemos levar em consideração alguns aspectos, como por exemplo, a proximidade. Algumas vezes nós possamos ficar próximos de um idoso e poder comunicar com um tom de voz que ele possa aceitar. É claro que nós devemos fazer um processo de tateamento. Tatear é como se você estivesse meio que num ambiente escuro e você não sabe exatamente onde você pode colocar a mão. Daí você vai tateando, tentando encontrar aquilo que é perigoso, né, que é pontiagudo, e aquilo que é agradável no toque. Da mesma forma, é a forma de comunicação.
Você pode tentar se aproximar de um idoso sem observando as suas expressões, a sua reação corporal, para verificar se ele se sente confortável. Assim, você não precisa ficar gritando tanto e a pessoa pode até se sentir um pouco mais acolhida. De novo, levando em consideração a individualidade, esse tatear que deve ser sensível, específico de cada pessoa. Você acha que é possível a gente identificar alguma situação um pouco mais grave, até mesmo no bem-estar desse idoso, a partir de uma comunicação bem realizada? Sim, sim. Querendo ou não, a partir de cada, cada caso e considerando as situações na qual nós vivemos no Brasil, é possível que existam certas situações mais sensíveis. E a partir de uma comunicação respeitosa, abrindo espaço para que a situação emerja, surja de uma maneira natural, nós podemos construir um ambiente acolhedor, na qual a pessoa possa se colocar ali verdadeiramente junto com nós, para que possamos identificar alguma situação que possa vir a ser desconfortável, desagradável, ou até que ele precise de ajuda. Existem exercícios que podem facilitar essa comunicação? Infelizmente, eu costumo brincar com os meus alunos de que nós só aprendemos a nadar nadando. Então, a melhor maneira que nós temos para nos comunicar bem, nos comunicarmos bem com os idosos é nos comunicando com eles, né, no caso. A ideia é que, infelizmente, existe um certo preconceito nessa interação intergeracional. Os idosos não gostam de falar muito com os jovens muitas vezes não querem conversar muito com os idosos devido a essas barreiras de gerações. E se nós não entramos dentro desse espaço abertos para tentar construir essa forma de comunicação, fica difícil para nós realmente nos comunicarmos de uma forma efetiva e positiva. Então, como eu falei, nós só aprendemos a nadar nadando. Nós só aprendemos a conversar bem com os idosos se nós nos colocamos à disposição para realmente querer conversar com eles. O que, infelizmente, em muitos casos, é uma situação tanto quanto mais difícil, um pouco mais delicada, devido a essas barreiras de gerações. Vinícius, quando for necessário repetir algo nesse diálogo com o idoso, como fazer isso sem parecer arrogante ou mesmo impaciente? A ideia é que nós possamos nos comunicar utilizando formas de expressão diferentes. Na nossa comunicação que nós estamos tendo aqui agora, eu me peguei em vários momentos tentando me modular, modificar a minha linguagem a fim de que a outra pessoa seja entendida, que a outra pessoa entenda o que eu estou falando, certo? Que eu possa expressar aquilo que eu estou pensando e estou sentindo a partir de um feedback, a partir de expressões faciais, a partir de uma reação que a outra pessoa tem. Então, nós devemos tentar construir uma linguagem que seja modular, modulando a cada situação, as reações que a outra pessoa tem, a fim de que a pessoa se sinta satisfeita, realizada com aquele contato, com aquele momento. E como os familiares especificamente, porque acaba a convivência diária ali pode acabar criando alguns ruídos, como que eles podem agir para ter uma boa comunicação com os seus parentes? Infelizmente, o contato frequente com idosos pode levar a algum desgaste. Desgaste relacionado a, algumas vezes, a falta de compreensão de algum conceito, algum aspecto, alguma palavra, alguma fala, ao ter que se esforçar devido a ter que aumentar um pouco o tom de voz, ou tentar explicar de outras maneiras. Isso pode ser um tanto quanto desgastante. A melhor maneira que eu tenho para te dar dica para que os familiares possam construir um espaço de maior paciência é tentar lembrar com quem que eles estão conversando. Muitas vezes nós esquecemos com quem nós estamos conversando, nós só estamos tentando utilizar o outro enquanto uma ferramenta para chegar em algum lugar, para conseguir alguma coisa, ou que a outra pessoa faça alguma coisa. E nós acabamos olhando eles enquanto meios e não fins. Então, a dica que eu dou para esses familiares é tentar lembrar com quem você está conversando. Muitas vezes é com alguém que ele ama muito. E esse sentimento pode modular, pode modificar
pode apaziguar um pouco da ansiedade, do nervosismo, da angústia que pode surgir durante uma comunicação. Quais as dicas gerais, então, que você dá para ter uma comunicação mais assertiva com os idosos? Respeito. Foi a minha primeira fala e eu gostaria que também seja a minha última. Que nós tentamos construir um espaço na qual o outro, o indivíduo, o idoso, possa ter um espaço de autonomia, de capacidade, de possibilidade. E desde que nós tenhamos essa compreensão, nós podemos tentar construir um diálogo que não seja agressivo, tentando passar por cima dele, mas também não devemos deixar nos resignar e achar que simplesmente é do jeito que é e ser passivo e desistir de uma comunicação possível e efetiva. Então, eu acho que quando nós temos respeito, nós podemos criar um espaço positivo de construção, na qual o jovem que pode estar comunicando, o adulto, a pessoa que está se comunicando com o idoso pode vir aprender muito com ele, que muitas vezes nós nos esquecemos. O quanto que eles têm de carga, de conhecimento, de experiência positiva que nós podemos agregar para a nossa vida. E não o contrário, o que infelizmente muitos jovens e adultos consideram de que já sabem tudo, ou que o idoso pode ser um cargo, um encargo, um peso. Se nós tomarmos uma posição de respeito enquanto o conhecimento, a experiência deles, nós que estamos nos comunicando com ele, podemos sair muito mais felizes, maiores, melhores. Vinícius, obrigado pela entrevista. Obrigado a você pela oportunidade. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.